Melhore o seu português com a leitura simples de um poema. Vem comigo! Olá! Você está na Aprendendo Português Brasileiro. Eu sou a professora Audrey e neste canal eu falo sobre português para estrangeiros. Neste vídeo eu te convido a me acompanhar em uma leitura e análise de um poema do escritor brasileiro Mário Quintana. Então, se você não conhece o Mário Quintana, Mário foi um escritor, um tradutor, um poeta e um jornalista nascido em 1906 no estado do Rio Grande do Sul e tendo falecido em 1994 na capital do estado, que é Porto Alegre. Mário, ao longo de sua vida, teve os seus títulos literários e nas suas escritas, nos seus poemas, ele representou muitas emoções. E este poema que veremos a seguir se chama 666, que reflete a passagem do tempo. Então, é um tema muito interessante. Sendo assim, vamos começar. E agora, nós faremos juntos, nessa primeira parte, a análise do poema. Nós iremos ver a parte gramatical, incluindo vocabulário, para que depois você possa entendê-lo por completo. Então, nós começamos assim. 666, por Mário Quintana. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. E eu gostaria de destacar para você a palavra deveres, que é um substantivo masculino que indica as tarefas, ou seja, as coisas que um aluno deve fazer depois que chega da escola. A seguir, eu quero destacar para você o verbo que aparece na primeira pessoa do plural, trouxemos. Então, você veja que está nós trouxemos. Este verbo no infinitivo é o verbo trazer, é um verbo irregular e é um verbo que eu sempre indico para os meus alunos que eles estudem, porque realmente ele é um verbo que tem muitas modificações conforme conjugado e conforme os tempos em que este verbo é conjugado. Então, vale a pena você estudar o verbo trazer. Outro adendo que eu quero fazer em relação a este verbo é a fonética, porque você está vendo que tem um X aqui, mas nós falamos com o som que seria o equivalente a um SS em português. Então, nós falamos trouxemos. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. E eu quero destacar aqui para você a palavra quando, que neste poema tem um valor temporal. A classificação de quando é exatamente uma conjunção subordinativa adverbial. Então, neste caso aqui, em que o poeta empregou a palavra quando, ele quer dar uma ideia de tempo, de situação, de circunstância.
que é exatamente o tema deste poema, na verdade, né? Em que ele fala sobre a passagem do tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. E aqui eu quero destacar para você sexta-feira, que é um dia da semana. Então, para quem já estudou os dias da semana em português, sabe que os dias da semana são, na verdade, números. E sexta-feira é o nosso último dia da semana, antes de começar o final de semana. E é comum, sim, que na nossa escrita, até escrita informal, nós coloquemos uma numeração para indicar o dia da semana. Então está super ok aqui que ele tenha colocado sexta com o número 6 para indicar o dia da semana. Quando se vê, passaram 60 anos. E aqui eu quero destacar para você o verbo passaram, que também está no plural. E este verbo, o infinitivo dele é passar, é um verbo regular. Agora é tarde demais para ser reprovado. E aqui eu quero destacar para você a palavra agora, que é um advérbio de tempo, indica algo que é feito na hora certa, no momento exato. A seguir nós temos a palavra tarde, que é outro advérbio de tempo, mas que indica depois do tempo, depois da hora certa, a hora apropriada. A seguir, nós temos a palavra demais, que é um advérbio de intensidade. Que eu imagino que seja a ideia que o poeta realmente quer passar, essa ideia do tempo que se vai e que se vai muito rápido. E por fim, eu quero fechar esta frase com a palavra reprovado, que é o particípio do verbo reprovar e que significa que você foi recusado, você não foi aprovado em algo. E olha, se este vídeo já está te ajudando nos seus estudos de português, e eu espero que sim, por favor, eu peço o seu like, que é muito importante, e vamos continuar esta análise. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, e aqui eu destaco para você dessem, que é do verbo dar, e neste caso aqui ele está no imperfeito do subjuntivo, que é um tempo que indica dúvida, incerteza, probabilidade. E você veja que antes deste verbo aparece o se. E neste caso, o se, ele indica uma condição. Então, você veja que ele dá essa condição, né? E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, oportunidade significa uma chance, uma nova chance. Eu nem olhava o relógio. E aqui eu destaco para você a palavra nem. E nem, neste caso, aparece como um advérbio de negação. A seguir, eu destaco para você a palavra olhava
do verbo olhar, e neste caso aqui, este verbo está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Seguia sempre, sempre em frente. E a palavra sempre é um advérbio de tempo, indica algo que é eterno, perpétuo. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. E aqui eu destaco para você o verbo iria, e é do verbo ir, que é o infinitivo, e está no futuro do pretérito. Jogando. Jogando é do verbo jogar, e neste caso aqui ele está no gerúndio. Então você veja que aqui ele coloca iria jogando pelo caminho, e a seguir eu destaco a palavra caminho, que é um substantivo masculino e indica um lugar, uma passagem. E por fim, nós vamos analisar a palavra inútil, que é um adjetivo e indica que algo não tem utilidade, que não vale a pena, que não tem êxito. E assim nós finalizamos essa primeira parte de análise do poema 666. Agora nós vamos para a leitura. 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Eu gostaria de falar do título deste poema, que faz uma referência bíblica 666 e quer enfatizar a passagem de tempo, a passagem da vida, como uma forma de castigo, de punição. E ao lermos este poema, nós podemos perceber que o poeta ele reflete sobre isso, sobre a passagem de tempo, quando nós pensamos que ainda temos muito tempo para viver, para fazer as coisas que nós queremos e que vamos protelando, vamos postergando coisas, e quando vimos, já se passou muito tempo para retomar certos planos. Mas eu gostaria realmente que você analisasse o poema, pensasse sobre este poema e depois colocasse nos comentários o que você pôde refletir sobre ele. Você teve a mesma ideia que eu tive ao ler este poema? Comente que eu vou gostar de saber. E este foi o vídeo da leitura e análise que nós fizemos juntos do poema 666
do poeta brasileiro Mário Quintana, em que ele reflete sobre a passagem do tempo, a passagem da vida. E agora eu gostaria de saber de você, o que você pôde aprender com este poema do Mário? Que tipo de sentimento e reflexão este poema provocou em você? Comente aqui embaixo nos comentários, que eu vou gostar de saber. E se este vídeo ajudou você nos seus estudos de português, e eu espero que sim, por favor, eu peço o seu like, que é muito importante, ajuda o meu trabalho e faz com que este vídeo chegue a outros estudantes de português também. E por favor, faça a sua inscrição aqui no canal para que você possa continuar acompanhando mais conteúdos de língua portuguesa e da cultura brasileira também. Obrigada, um abração, até mais e tchau, tchau.